Talvez você clicou nesse vídeo porque sente que o Senhor está chamando a estar aqui para ser um instrumento dele no YouTube ou nas redes sociais. Talvez por muito tempo, assim como eu, você tenha sentido esse chamado, sabe? Essa atração, vamos usar essa palavra, para começar a se posicionar e falar de Jesus e falar de Deus nas redes sociais. Porém, por muito tempo você tem procrastinado isso. Você talvez tenha ficado num loop, igual eu, onde eu orava, eu pedia confirmação, eu orava de novo e o Senhor sempre repetia a mesma coisa. Ele nem sempre confirmava do jeito que eu queria ou que eu esperava. Só que, como era uma coisa que eu não queria, eu criei uma desculpa na minha mente, camuflada pelo meu medo, pela minha procrastinação, porque eu não queria fazer aquilo que o Senhor estava fazendo. Eu não queria começar a gravar para o YouTube, começar a falar de Deus nas redes sociais, começar a me posicionar como instrumento de Deus para falar às pessoas, para pregar para quem precisa ouvir nas redes sociais e nem no YouTube, porque isso nunca foi algo que eu jamais considerei que eu faria na minha vida. Para mim, o YouTube e o Instagram, as redes sociais, era algo só para passar meu tempo, para me divertir. Não era algo que, de alguma forma, eu pensava em começar a me mostrar, a me expor para as pessoas, falando sobre mim, sobre a minha jornada com Deus, sobre meus valores. Só que eu tive um encontro tão marcante com Deus, e Deus começou a revelar o meu propósito, e eu comecei a entender que o meu propósito, mesmo eu querendo ou não aparecer, eu precisava me posicionar e começar a falar. E talvez você esteja na mesma jornada. Talvez por muito tempo você sentiu esse anseio, esse chamado. E por muitas vezes, talvez assim como eu, você entrou nas redes sociais e Deus falou com você de diversas formas diferentes. Como comigo, quando o Senhor começou a falar que Ele queria que eu começasse a pregar nas redes sociais, a me posicionar, a falar do Evangelho, a atrair as pessoas para o reino de Deus, a ser um instrumento de Deus nas redes sociais e na internet. Era algo que eu totalmente desconsiderava como algo que eu faria na minha vida. Eu olhava e falava, eu fazendo isso? Eu jamais pensei nesse caminho. Só que aquilo continuou repetindo, continuou batendo na porta do meu coração. Sempre que eu tentava esconder ou procrastinar, ou adiar a fazer e me posicionar e a fazer o que o Senhor estava pedindo, era como se um fogo ardesse no meu coração. Eu não conseguia simplesmente parar, eu não conseguia simplesmente esquecer. Parece que aquilo continuava repetindo e eu entrava nas redes sociais para me distrair do fato de que Deus estava me chamando para me posicionar, para eu finalmente obedecer. Eu ficava fugindo, eu ficava me distraindo e aí eu entrava nas redes sociais e o Senhor falava comigo. E teve muitas vezes que o Senhor falou comigo através do YouTube, através do Instagram. Eu entrava para me distrair, para passar meu tempo ou para esquecer daquilo que Deus me chamava para fazer cada vez mais. Eu encontrava pessoas falando aquilo que eu não queria ouvir, falando, me alertando, falando exatamente o que eu estava passando. E teve uma vez que eu entrei no YouTube e teve uma pessoa que falou a mesma coisa que talvez eu estou falando para você aqui nesse vídeo. Comece a postar, comece a gravar, comece a falar de Deus. Se é isso que o Espírito Santo tem te orientado a fazer, obedeça. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo diferenciado para você aqui. Eu tenho certeza que o Senhor quer te usar aqui nessa plataforma, assim como você está vendo esse vídeo e assim como o Senhor tem falado e tem te atraído para obedecer. Então, na verdade, eu não via as redes sociais como um instrumento, eu não via como uma potência, porque na verdade eu nem sabia qual que era realmente o meu propósito diante de Deus. E aos poucos eu fui percebendo que eu não conseguia mais me esconder de Deus. E o Senhor me atraía cada vez mais. E como eu falei para vocês, teve um momento que eu não pude mais conter. Que eu tentava ficar procrastinando, que eu tentava ficar adiando ou me distraindo para não pensar naquilo. A palavra queimava dentro do meu coração. E eu lembro que tem uma passagem de Jeremias, onde Jeremias foi um profeta, ele foi chamado a profetizar. E teve um momento em que ele foi tão afligido, as pessoas ameaçavam ele de morte, e tantas coisas, aflições que ele passava, que ele chegou a falar, ele não queria mais. Ele chegou a falar para Deus, eu não quero mais. Eu não consigo mais continuar com isso. Eu vou parar de falar, eu vou parar de ser profeta. Porque as pessoas não estão nem aí, elas não estão se importando, elas não ouvem, não importa. Cada vez mais em batalhas e aí naquela confusão toda, Jeremias pega e fala bem assim. Só que quando eu pensei em parar,
A palavra de Deus era como um fogo que queimava no meu coração. E ele diz nestas palavras: estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou no meu coração: você não pode conter, sabe? O fogo do Espírito Santo, aquilo que arde em nós, nos chamando para viver aquilo que nós somos chamados para viver, simplesmente não para. Se você quer saber, e se você tem dúvida para saber como que é que Deus fala, qual que é uma das formas, uma das características que fala que realmente é Deus que está falando com você. Quando é da vontade de Deus, está de acordo com a palavra, primeiro, e segundo, você não consegue esquecer. Passa tempo, passa mês, passa dias, você tenta se distrair com tantas outras coisas, você não consegue esquecer. Aquilo queima no seu coração, sabe? Você é atraído para aquilo, é irresistível. Essa é a vontade de Deus. Depois que você começa a conhecer a Deus, entrega a sua vida a Ele, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Então Ele vai te guiar a esse propósito, Ele vai te atrair aos lugares certos, ao conhecimento certo, à experiência certa, às pessoas certas, para te moldar, para te posicionar para cumprir esse propósito. E o nosso propósito nessa terra é ser testemunha do reino de Deus na vida de outras pessoas. Mas como que eu seria uma testemunha se eu me escondesse? Como que eu seria uma testemunha de Jesus só preso dentro da igreja? Não, Jesus falou, quando Jesus fala para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Judá, em Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, não tem um lugar específico em que nós podemos ficar fixo. Eu vou ficar aqui porque eu vou pregar o evangelho. Não! O evangelho está em todos os lugares, até nas redes sociais. E era isso que eu não entendia. Eu achava que o meu chamado era... tipo assim, eu tinha que sair para os lugares e tal. Aí sim eu estava começando a desenvolver o meu chamado. Só que o Senhor me fez ver que neste tempo que estamos, que nessa geração, nós temos uma plataforma incrível, uma tecnologia incrível, que é capaz de você estar hoje num país e alguém de outro país poder ouvir, talvez, uma palavra que Deus tinha preparado para essa pessoa, e você pode ser o instrumento de Deus e falar, e essa pessoa que você nem conhece, nem viu, de outro país, de outro lugar, pode ver. Então a minha mente ampliou as possibilidades de executar o propósito de Deus para minha vida. E esse vídeo pode ser uma resposta de Deus para você, talvez por muito tempo. Talvez você tenha adiado até aqui. Talvez assim como eu, você tentou se distrair, você tentou adiar, você tá até agora muito tempo pedindo confirmação e não acha, e você sabe que é o Senhor que está falando no seu coração, porque aquilo simplesmente não some da sua mente, aquilo queima cada vez mais no seu coração, e é o Senhor te chamando para o posicionamento. E além disso, eu quero te lembrar que o tempo todo nós estamos em batalha. Sempre que eu ia começar a gravar vídeo, até hoje, quando eu vou gravar os vídeos, eu sinto uma batalha espiritual. Tem vezes que eu cheguei a adiar, postar um vídeo, um conteúdo por semanas ou até um mês, e eu não conseguia postar, e toda vez que eu ia postar vinha todo aquele pensamento contrário para mim não fazer, para mim não falar, e aí eu pegava e fazia mesmo assim, mesmo atrasado e mesmo procrastinando, eu postava, e depois apareciam pessoas que falavam: olha, essa palavra eu precisava ouvir, realmente me ajudou, eu estava passando por essa batalha, mas essa palavra que você falou realmente me despertou. Então eu percebi que é uma constante batalha. A gente não entende às vezes o mundo espiritual, ou a gente não está em espírito, ou a gente esquece que a nossa vida é uma constante batalha. O inimigo vai vir com toda a resistência possível para te impedir de posicionar. Ele vai colocar setas na sua mente, ele vai colocar crenças, pensamentos, ele vai colocar pessoas para te desanimar, para te impedir. Ele vai colocar você mesmo como seu próprio inimigo, você, seu perfeccionismo. Talvez ele vai falar a mesma coisa que ele falou para mim: nossa, você tá feia para gravar, ninguém vai assistir seus vídeos, ninguém vai curtir, ninguém vai se importar com você, você não tem o cenário perfeito para gravar, você não tem, seu cabelo não tá bom o suficiente, não sei o que, não sei o que. E eu deixava muitas dessas coisas me parar. Mas talvez você esteja nesse mesmo dilema. Talvez o Senhor já falou: eu quero que você se posicione, eu quero que você comece a ensinar, comece a falar. Só que você tem adiado, você tem deixado pessoas, você tem deixado o inimigo colocar coisas na sua mente contrárias. Talvez você tenha deixado o perfeccionismo, a comparação, o medo, a insegurança, a baixa autoestima, tudo isso, você montando tudo, tem feito com que você pare, tem feito com que você adie e não se posicione. Mas esse vídeo é uma resposta de Deus para você.
Se posicione, o Senhor está te chamando para se posicionar. Existem pessoas nesse momento que precisam vencer aquilo que você já venceu. Estão só esperando talvez o seu posicionamento para ensinar ela, só que você não sabe, você está se escondendo. Deus está te chamando, Ele quer te usar. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, comentar algo que você quer, se essa palavra falou com você, comente algo da parte do Senhor. Ou compartilhe para alguém que precisa ver esse vídeo, que precisa assistir esse vídeo. E que essa palavra não fique só nesse vídeo, mas que encontre um lugar na sua vida. Que você obedeça ao Senhor, que você se posicione para ser usado por Ele. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.